E hoje, porque é segunda-feira, temos análise técnica com o World Spreads e com o Luís Correia Tavares. Luís, muito boa tarde. E porque a volatilidade é a palavra de ordem nos mercados há muitas semanas, até meses, vale a pena olhar para o índice VIX, que mede justamente a volatilidade no mercado. É um ativo de risco, mas é um ativo que tem dado ganhos. Exatamente. Portanto, o índice VIX mede precisamente o medo do mercado. E os mercados estão numa incerteza a construir alguma lateralidade, e é aquilo que demonstra precisamente também o índice VIX. E ele trabalha precisamente dentro destes intervalos de preços entre o nível 30 e o nível 40, 42 aproximadamente. Os mercados não o fazem desta forma tão linear, mas eu diria que a forma de atuar no mercado é precisamente isto. Quando o índice VIX está na zona dos 30, é a altura de que o mesmo subirá, e isto corresponde a descidas nas bolsas, nos índices, e quando atinge o nível dos 40, 42, portanto, é quando as pessoas, os investidores, estão com mais medo. E os mercados, portanto, nesta altura, tomam o sentido inverso, começam então a subir. O índice VIX, Luís, e VIX que mede a volatilidade dos mercados, nota-se pelo gráfico que está num suporte muito mais elevado do que o que é habitual. Isto, em termos de ganhos, significa que quem está a apostar está, de facto, a ganhar mais dinheiro? E qual é que é a tendência que se espera daqui para a frente? A figura técnica que o mesmo apresenta projeta este índice a uma tendência altista, ou seja, superado o nível 43, aproximadamente 44, levá-lo-ia a zonas superiores a 48, inclusivamente a 50. Isto são níveis de volatilidade semelhantes a 9 de março de 2009, o que implicaria grandes descidas nas bolsas. Há pouco ouvimos na peça anterior, portanto, ser referido que o ouro e outros ativos servem de refúgio, e o índice VIX também serve de refúgio, porque replica o SP500 e para quem só gosta de entrar a altista, mesmo quando os mercados baixam, portanto, o índice VIX sobe quando os mercados baixam, e a figura técnica do mesmo projeta o altista. Obviamente que, perdendo o nível dos 30, pois aí as bolsas começarão a subir e este tornar-se-á baixista. Portanto, seria o suporte do mesmo está fixado no nível 30 e a resistência entre o nível 42 e o nível 48 aproximadamente. Luís, vamos mudar de tema. Estamos prestes a conhecer os números das empresas do terceiro trimestre. Mais do que isso, interessa é perceber o que é que vai acontecer no quarto trimestre. Os investidores estão, no mínimo, ávidos que alguém lhes dê boas notícias sobre o que é que vai acontecer às ações. Pois é verdade, temos tido trimestres sucessivos de bons resultados, quanto a isso não há dúvida. Há aqui uma contradição na minha própria opinião, que é a seguinte, é que eu penso que já há uma saturação no mercado no que respeita, por exemplo, a algumas ações como a Apple em si, por exemplo, em que já começa a ser difícil apresentar resultados sucessivamente positivos. Que justifica este valor. Que justifica. Agora, a verdade é que depois, olhando para os índices, porque é quem comanda os mercados, não olhando para uma ação específica ou isolada, olhando para os índices, os mesmos indicam que ainda temos projeções de queda, mas todos eles com divergências e com potencial de subida. E aquilo que eu vejo, na verdade, eu estou otimista, eu prevejo boas perspectivas para os índices até final do ano. O mês de outubro, por norma e por regra, é um mês de se construir os fundos dos mercados, é quando o mercado para de descer. Tecnicamente temos uma possibilidade de uma onda baixista para os índices americanos, e eu dou como referência os 1.100 e os 1.000 pontos no SP500 e os 2.100 e os 2.000 no Nasdaq 100, e esses níveis são os níveis pelos quais eu me guio. Eu olho para esses índices e, não perdendo estes níveis, 1.100 e 1.000 no SP500, 2.100 e 2.000 no Nasdaq 100, eu continuo a acreditar que o mercado tem potencial de subida. Perdidos estes níveis, vai de encontro àquela saturação que poderá haver em algumas empresas no que respeita a ganhos trimestre seguido trimestre, mas há outras que andaram a apresentar prejuízo e poderão agora portanto, provocar subidas, porque o SP500 compõe 500 empresas, como o mesmo nome indica, e não é só uma que vai, portanto, fazer descer um índice, não é? Portanto, os investidores cá estarão para lhe cobrar esse otimismo relativamente ao quarto trimestre. Luís, e para terminar, uma ideia positiva e uma ideia negativa do mercado português, pelo menos de acordo com a análise técnica?
No que respeita à análise técnica, por exemplo, eu foco o principal destaque, por exemplo, à figura chartista da EDP. Quer isto dizer, a EDP desenvolve uma figura que num período de 3 meses, é precisamente o tempo para esta figura, teria projeções altistas. Obviamente, aqui teríamos que cumprir 2 regras: ver superados em fecho diário o nível dos 2,50 € e nunca vermos perdido o nível dos 2,16 €. Neste momento atual estamos naquilo a que chamamos terra de ninguém, é deixarmos estar e verificarmos qual é o nível. Perder os 2,16, esqueçamos a ideia, superar os 2,50 é... Ficar no título. Exatamente, porque é um título que a figura técnica, pela análise técnica, dá projeções ao nível dos 3 €. Portanto, estamos a falar de um bom potencial de subida. De ganhos. Pela Exatamente. negativa. Pela negativa, eu destaco a Zone por um aspecto importante, porque está a construir um chamado chão, mas chão esse sem divergências. Regra geral, quando há divergências, será momento de talvez entrar. Para quem tem menos experiência, também entra, mas não havendo essas divergências. A minha sugestão seria ver uma vela ou uma figura em fecho diário de cor verde superior à figura anterior que está a vermelho. Quando parar em fecho esta, então poderá ser marcado o chão. Só nesse caso é que entraria. De outra forma, atenção a este suporte que está a ser picado sem divergências. Ficam as 2 ideias. Luís, obrigada. Luís Correia Tavares, da World Spreads, a análise técnica neste fecho de contas. Ideias hoje pela positiva na Praça Portuguesa EDP, olhar para o nível 2,5, ação com condições para continuar a subir. Se passar essa marca, por outro lado, o Zone Multimédia, um título a ter em atenção pela negativa. Foi a análise da World Spreads e é um ponto final também neste fecho de contas que regressa com um novo horário amanhã às 16 horas. Até lá.